Aparentemente, as pessoas não gostaram muito do novo visual do Shrek. A gente já tinha visto isso antes quando eles lançaram aquele teaser em que eles estavam rolando o feed pelo Espelho Espelho Meu. Tanto que eles resolveram adiar o filme. Muitos imaginam que seja por causa disso, mas a gente não teve nenhuma confirmação oficial se esse foi o real motivo. Mas agora, eles estão de volta. E eles estão diferentes de novo. E as pessoas estão surtando por causa disso. Tá todo mundo maluco, perguntando: por que eles estragaram o design? Por que eles estragaram a animação? Tá tudo muito diferente. Eu vou chorar. Tem gente falando que parece IA. Tem gente que pegou o design antigo dos personagens e colocou no teaser novo usando IA. É uma ladainha sem fim, galera. Vai chorar. Tem que parar, calma. Mas eu queria levantar uma reflexão aqui nesse vídeo. Porque, sim, eles estão diferentes. Mas por que isso tem que ser algo ruim? Por que tanto feedback negativo? Será que as pessoas não estão muito mais presas num sentimento de nostalgia do que qualquer outra coisa? Eu queria usar desse espaço aqui até para fazer uma análise. E para isso eu quero usar uma franquia que também é lançada até hoje. Foi lançada praticamente junto aí com Shrek, que é Toy Story. Para você que acompanhou as duas franquias desde o começo, você deve ter notado uma diferença enorme entre o primeiro e o terceiro filme, que inclusive os filmes das duas sagas lançaram no mesmo ano, 2010. Claro que houve muito desenvolvimento de tecnologia durante esses anos, inclusive em questão de iluminação, a própria animação mesmo mudou, né? Mas vocês lembram como foi quando eles anunciaram Toy Story 4? Todo mundo ficou maluco por causa da riqueza de detalhes, da fluidez da animação, do tipo de iluminação que era feito no filme, até os detalhes, os mínimos detalhes nas roupas dos personagens, nos pelos dos animais e aquela coisa magnífica, certo? Todo mundo ficou feliz. Ninguém falou, nossa, como estragaram a animação. Nossa, como eles estragaram aquele design meio entroncado que acontecia em 1999. Ninguém falou isso, sabe? Claro, a gente teve um filme no meio disso tudo que acho que deixou essa transição um pouco mais suave, né? Dessa tecnologia aí do primeiro pro segundo e pro terceiro filme, né, na verdade. Então a gente teve essa transição assim que deixou, acho que, tudo mais suave. Mas ninguém teve uma reação negativa a isso. Mas aí você pode dizer, Porque a gente tá falando do design do personagem. Eles mudaram muito o design, eles estão muito feios. galera, sim, eles mudaram o design. A gente tá falando de uma franquia. O último filme dela tem 16 anos. Eles não fizeram mais nada entre esse período. Eles fizeram o filme do Gato de Botas, que inclusive é maravilhoso. Ele tem outra proposta também, ele tem outra identidade visual completamente diferente dos filmes originais. E ninguém falou um A sobre isso, ninguém reclamou sobre isso. Claro, o apelo é muito diferente desse novo filme do Shrek, né? Ele tem um apelo um pouco mais artístico, um pouco mais puxado ali até pro tipo de animação que é feita no Spider-Verse, né? Mas, cara, todo mundo adorou, sabe? Qual seria o sentido de usar um design velho e uma animação entroncada, igual eles usavam antigamente? Não faz sentido nenhum. Shrek só deixou o seu visual e sua animação mais modernos. Só isso. E isso possivelmente é um apelo para uma nova audiência, para tentar chamar uma galera que é um pouco mais nova, que não pegou tanto, né, aquele nosso começo, que quer ver algo que seja mais parecido com o que tem hoje no cinema, né? Algo com uma qualidade, uma aparência mais moderna, uma aparência melhor. Porque Shrek em si, a gente tem que ser sincero, ele é meio feio, certo? Sem contar que muito provavelmente os animadores que trabalharam nos primeiros filmes nem trabalham mais lá. E as tecnologias são tão diferentes que possivelmente você nem consegue replicar o que era feito naquela época. Ou simplesmente não querem mesmo replicar o que foi feito naquela época. Mas eu acho que a questão que eu quero levantar aqui é que a gente muda. As coisas mudam, as pessoas mudam. E por que que os filmes, né, essas sagas não podem mudar também? Eu vejo muita gente reclamando pela falta de inovação dos estúdios, pela falta de tomar riscos, fazer coisas novas, fazer coisas diferentes, porque a gente tem muitas sequências, a gente tem muitas adaptações, mas a gente não tem muito coisas novas. Eu sei, né, que a gente está falando aqui de uma sequência, de uma franquia, mas ao mesmo tempo a gente está falando de algo novo sendo feito dentro dessa franquia. E aí por que a gente simplesmente não pode olhar para isso com bons olhos, sabe? Até porque, mesmo com um visual diferente, nós sabemos quem são aqueles personagens.
Nós sabemos as histórias que foram vividas por eles. Então por que a gente não pode olhar para isso da mesma forma que a gente olha para uma foto antiga em família? Simplesmente sendo gratos por termos vivido aqueles momentos e apreciar quem somos no presente. A gente tem que parar de ser tão amargo e olhar as coisas com uma visão tão negativa assim. A gente também tem que parar de ficar preso no passado, no que já foi. Senão a gente só vai se tornar quem a gente viveu zoando quando a gente era mais novo. Que eram os velhos que falavam, no meu tempo as coisas eram diferentes. A gente tem que tentar abraçar o novo. Claro que nem todo novo é bom, a gente sabe disso. Mas vamos dar uma chance. Até porque, no final das contas, essas pessoas só estão tentando contar um pouco mais de história dessa franquia que é amada por muitos. E fazer muito dinheiro, é claro. Mas isso não necessariamente tem que ser algo ruim. Enfim, eu só queria utilizar desse espaço mesmo para fazer essa reflexão e levantar um pouco esse debate de trazer algo diferente do que eu ouvi por aí. Se você concorda ou não, pode deixar aí nos comentários e se puder, por favor, deixa um like no vídeo.